No retiro do ano passado, estávamos lá, eu e o Roberto, né? E o Moisés disse uma coisa que nos marcou profundamente. Ele partilhava conosco uma coisa que Deus falava, né, para a comunidade no conselho. Que ele chamou a comunidade Shalom para ser uma fábrica de santos e mais nada. Ou seja, Deus chamou a comunidade católica Shalom, a obra Shalom Osasco, para ser uma fábrica de santos. E se Deus chamou para ser uma fábrica de santos, o que ela precisa fabricar? Santos. A matéria-prima somos nós, é o nosso pecado, as nossas fraquezas, porque somos vasos de argila. Deus não nos iludiu quando nos chamou. Ele chamou os mais fracos, os vasos de argila, justamente porque ele não pode se desdizer na sua palavra. Quando ele nos diz que nos basta a sua graça. Ele chamou os mais fracos, porque é na nossa fraqueza que vai manifestar toda a força do seu poder. É na nossa fraqueza, é na nossa pequenez, é na nossa miséria. Mas nós somos essa matéria-prima, que entramos nessa fábrica. Então, não se iluda, né? O seu futuro, né? Desculpa. O seu presente e o seu futuro é ser santo. Porque você está numa fábrica de santos. Você está sendo forjado, prensado numa fábrica de santos. Por exemplo, uma fábrica de carro, ela não pode fabricar bicicletas, ela vai falir. E a comunidade católica Shalom teve o seu reconhecimento pontifício no dia 27 de fevereiro de 2007. Ad experimentum, em experiência. E 5 anos depois, no dia 27 de fevereiro de 2012, o seu reconhecimento definitivo como um caminho perfeito de santidade. Ou seja, os nossos estatutos, o caminho da paz, tudo aquilo que nós vivemos na obra hoje, foi reconhecido pela igreja como um caminho de santidade. Um caminho que nos leva à santidade. O que Pedro ligou na terra foi ligado no céu, Mateus 16. O que o Papa ligou na terra, quando ele deu o reconhecimento pontifício definitivo, ad perpetuum, à comunidade católica Shalom, ou seja, ele quis dizer que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então, ou seja, você está dentro dessa comunidade. O que o Papa fez no dia 27 de fevereiro de 2012 foi atestar que essa fábrica de santos jamais falirá. Ela jamais irá à falência, porque é uma fábrica de santos que foi ligada na terra e agora está ligada no céu. O seu caminho, a sua formação, o caminho formativo, todo o conteúdo que a comunidade católica Shalom nos oferece é um caminho de santidade. Então, ou seja, você só não é santo se você não quiser. Eu só não sou santo se eu não quiser. E essa fábrica jamais irá à falência. Pode ter um refúgio aqui, um excesso ali, mas a gente entra na forma de novo, porque o santo é esse fraco que vai experimentando dia após dia essa misericórdia de Deus, essa misericórdia infinita, que vai gerando em nós essa virtude. Precisamos dar à humanidade. Veja, o Senhor não nos faz santos para ficarmos retidos ali dentro, né? Por isso Deus nos deu a tenda, por isso Deus nos deu o grupo de oração, por isso Deus nos deu as vigílias de evangelização, por isso Deus nos deu a live SH nesses tempos de pandemia, por isso Deus nos deu a comunhão espiritual, por isso Deus nos deu a contrição perfeita, já que nós não podemos ir até o sacerdote nos confessar, a igreja estendeu as portas da misericórdia, escancarou as portas da misericórdia, para que possamos dar à humanidade medidas altas de santidade. Então, ou seja, eu e você, recebemos um selo, que não é do Inmetro, que atesta a qualidade da nossa santidade,
mas é um selo indelével do Espírito. O selo indelével do Espírito, e esse selo ninguém apaga. Você pode até se recusar a viver a santidade, mas você já está selado com esse selo indelével. E Deus não vai desistir de você nunca. Então nós também não podemos desistir da santidade, porque Deus não vai desistir de nós nunca, 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 nunca. Mas Ele nos faz santos para que possamos dar à humanidade uma medida alta dessa santidade. Santo Antônio de Pádua, ele diz algo que assim, estremece o meu coração. Eu podia encerrar aqui agora. Santo Antônio de Pádua diz que os santos são uma oferta do céu para o mundo. Ou seja, Deus nos ofertou para o mundo. Eu sou uma oferta de Deus para o mundo. Eu e você, nós. Obra Shalom Osasco, Comunidade Católica Shalom. Somos uma oferta de Deus, uma oferta dos céus para o mundo. Por isso que muitas vezes, quando você está fraco na oração, parece que sua vida vai de mal a pior. É ou não é? Parece que as lutas se intensificam, parece que as coisas ficam mais difíceis. É mais difícil você conquistar algo. Parece que tudo vem no sofrimento, no sacrifício. Sabe por quê? Culpa sua. Porque você não dobrou o seu joelho e desviou o seu olhar de Jesus Cristo. Volta o seu olhar para Ele. Dobra o seu olhar. Volta o seu olhar. Volta o seu olhar. Intensifica o seu desejo pela santidade. Dobra os seus joelhos. Dobra os seus joelhos. Volta o seu olhar para Ele. Se você não consegue, se você está fraco, se você cometeu pecado, vai à Virgem Maria, fala: mãe, me coloca de novo na forma dos santos, me coloca de novo no seu ventre, no seu imaculado coração, porque é eles que vão formar Jesus em mim. Então, meus irmãos, somos uma oferta dos céus para o mundo. E Deus não desiste de nós, então não podemos desistir dele. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Em tudo precisamos buscar essa santidade. Em tudo, em tudo. É no todo da sua vida. Não é só no âmbito comunitário, não. É no todo. No todo. Imagine você. Se olha no espelho, olha você no todo. Todo você é chamado à santidade. Somos chamados a dar uma medida alta dessa santidade para a humanidade, mas não podemos nos esquecer que quem produz em nós essa santidade, quem nos reveste dessa santidade, quem impregna em nós essa santidade é Deus. Somos totalmente dependentes desta graça de Deus. Totalmente, totalmente dependentes. Dependemos dessa graça para viver, assim como dependemos do ar para respirar, assim como dependemos do alimento para nos fortalecer, dependemos dessa graça, dependemos de Deus. O que é a santidade? A santidade é vivermos a estatura de Cristo, a medida da estatura de Cristo, ou seja, é o estado do homem perfeito, aquilo que Deus vai dizer para nós, lá em Levíticos 19:2 e Mateus 5:48. Sede perfeito, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. Sede santos, porque Yahvé, seu Deus, é santo. Então, é o estado do homem perfeito. E aonde o homem alcança a perfeição? Em Cristo. A medida e a estatura da plenitude de Cristo. Anota aí, Efésios 4, versículo 13. Isso é a santidade. É o estado do homem perfeito. Sabe o que é o homem santo? Sabe como seria a sua vida na santidade? É olhar para a Virgem Maria, a obra acabada de Deus. Santa por decisão. Porque se decidiu ser totalmente dependente de Deus, se entregar totalmente a Deus. Eu vou ler aqui para vocês, e eu queria que vocês anotassem no catecismo, porque isso aqui, ó, é uma coisa também que virou moda, né? Infelizmente, usamos pouco isso aqui. Pouco. Anota aí o parágrafo 2015
do catecismo, e olha o que ele diz para nós, com relação à santidade. Veja bem, eu também não quero iludir, a santidade, né, a gente vai encontrar o gozo é só no céu, não é aqui na terra, não. Olha o que diz o catecismo para nós. O caminho de perfeição, ou seja, o caminho de santidade, passa pela cruz. Não tem outro caminho, gente. Eu acho que já até preguei isso para vocês, né? O frontispício da nossa vocação, ou seja, a porta de entrada da nossa vocação, é a cruz. É a cruz. O caminho de perfeição, ele passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Tá vendo? Porque sua vida ela é um emaranhado de lutas, de renúncias, de combate espiritual, porque é o caminho de santidade. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve ascese e mortificação, que levam gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. O progresso espiritual requer de nós uma ascese e mortificação. Mortificação da carne, dos desejos, das paixões, das concupiscências. Ascese significa isso. É o meu esforço, o esforço que eu faço, o meu empenho para fazer a vontade de Deus, para rezar. Então, para eu poder rezar, para ter uma vida de oração, eu preciso ter ascese. Por mais que eu não queira, por mais que eu acorde sem vontade de rezar, mas naquele tempo que eu determinei para a minha oração, eu vou ficar em silêncio. Porque Jesus, ele conhece o meu silêncio. Ele conhece o meu coração, ele conhece os meus desejos, ele conhece o meu interior, mas não importa. O que importa é o meu desejo. É a intensidade do meu desejo. Quando eu ponho isso, isso se torna uma ascese. É o esforço que eu faço para me manter na presença dele. Aquele que vai subindo jamais cessa de progredir, de começo em começo, ou seja, de misericórdia em misericórdia, de misericórdia em misericórdia, por começos que não tem fim, por misericórdia que não tem fim. Então não importa o seu pecado, não importa a sua luta, não importa o grau da sua dificuldade, não importa o grau da sua doença, pode ser uma doença terminal, pode ser uma doença psicológica, psicossomática, não importa o grau, a misericórdia, os começos de Deus não tem fim. Não tem fim, ou seja, Deus jamais vai desistir de nós. Aquele que sobe jamais cessa de desejar aquilo que já conhece. Então, ou seja, quando a gente caminha, né, nessa progressão, nesse caminho de subida, né, à santidade, é porque nós veja bem, quando esse desejo começa a surgir no seu coração, é porque você ainda conhece muito pouco de Deus, mas você já conhece, já desperta em você um desejo. Então, nesse caminho de subida, você jamais cessará de desejar aquele que você já conhece. Pelo contrário, você anseia mais. Então você vai de degrau em degrau. Né? Papa Emérito Bento XVI escreveu sobre isso, relembrando uma obra de São João Clímaco. São João Clímaco, que significa clímax, ou seja, o alto, clímax, o alto da santidade, significa escada. Nós vamos subindo degrau por degrau, uma escada de santidade. Não podemos olhar para trás, não podemos voltar para trás. Não podemos, né, também nos iludir, achar que nesse caminho não vai existir cruz, não vai existir renúncia, muito pelo contrário, é para um bem maior. Alguns aí, né, eu partilhei ontem nas minhas redes sociais, porque o estudo bíblico de ontem foi muito forte. Que sinais que o Senhor me dá para que eu creia nele, que ele é Deus e que ele deseja de mim a santidade.
Que sinais que ele me dá? 3 sinais. Primeiro, dor e amor, cruz e ressurreição. No caminho de santidade, isso faz parte do nosso dia a dia. Dor e amor, cruz e ressurreição. Os dons que ele nos dá, que o mundo não dá. O mundo não é capaz de dar. E o terceiro sinal, que ele repete no evangelho de hoje, ele é Deus. Eu preciso olhar para ele e acreditar que ele é Deus, que ele é maior do que as coisas do mundo. Ele é maior que as coisas do mundo. Precisamos fazer essa experiência de começos em começos, de misericórdia em misericórdia, para que Deus ele vá gerando em nós as virtudes teologais e cardeais, e essas virtudes, por sua vez, vão gerando em nós a santidade.